Glória a Deus, aleluias. Pai, Tu és digno de tudo, Senhor. Nós Te adoramos nesse momento, nós bendizemos o Teu santo nome nesse momento, porque Tu és digno, verdadeiramente, Deus supremo, Deus maravilhoso. E nessa noite a Tua igreja se reúne para adorar, para bendizer o Teu santo nome, para proclamar que o Senhor subsiste por sobre todas as coisas. Venha, meu Pai, neste momento sobre cada lar, sobre cada família, e que a graça do Senhor, meu Deus, seja derramado abundantemente em nome do Senhor Jesus. Nós queremos, meu Pai, dizer, Senhor, para Ti, que somos felizes, estamos felizes pelo privilégio de mais uma vez podermos estar diante da Tua presença, diante da Tua face, e poder bendizer o Teu santo nome. Por isso nós dizemos que Tu és digno, Tu és santo, Tu és soberano, Tu és maravilhoso. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, meus amados. Em nome do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida, meu querido, minha querida, em nome do Senhor. E louvamos a Deus por mais um privilégio, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de nessa noite de domingo nós podermos nos reunir como igreja em nome do Senhor Jesus. Ainda que não fisicamente toda a igreja reunida, mas o Senhor nos dá essa oportunidade por meio deste canal de levar a palavra, de levar o louvor e podermos ambos, você aí, nós de cá, podermos compartilhar deste momento. Amém, meus queridos, em nome do Senhor Jesus. Esse é um momento maravilhoso que o Senhor nos concede, não somente a casa de oração, ministério restauração, mas tantas as igrejas estão aí, né, por meio da internet, levando a mensagem, levando a palavra. Então você pode perceber que você não está desassistido. O Senhor te ama e de alguma forma Ele está falando com você, meu querido, minha querida. Ele está te visitando na sua casa, no seu lar. Então todos nós estamos sendo assistidos por este Deus. E eu quero chamar a sua atenção nessa noite para que nós possamos meditar em uma palavra aqui. E eu quero trazer como tema dessa mensagem: os olhos de Deus estão sobre os justos. Então grava aí, tá? Os olhos de Deus estão sobre o justo. E você que está com a sua Bíblia na mão, já pode ir pegando aí, meus queridos. Vamos abrir no livro de 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, né? Livro de 1 Pedro, em nome do Senhor Jesus, no capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, em nome do Senhor, a partir do versículo 8. O Senhor colocou algo em nosso coração, e eu quero transmitir à igreja nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Você achou aí? Você pode acompanhar também na telinha, está aparecendo para você. Nós vamos ler junto, amados. 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 8. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheio de amor fraternal, misericordioso e humilde. Continuando no versículo 9. Não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, porque para isto foste chamado, para herdardes uma bênção. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Então quer viver na bênção, quer compartilhar das bênçãos? Olha aí, refreia a língua do mal. Não fale dolosamente, como dizem algumas traduções. Mais um pouquinho, e diz assim, aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Em algumas traduções vai dizer, empenha-te por alcançá-la.
versículo 12, e nós vamos encerrar por aqui. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atento à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Vamos frisar o último versículo. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atento às suas súplicas, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Amém? E eu chamo a sua atenção agora aqui. Você leu comigo, você acompanhou características que Deus vai dando por meio da sua palavra, por meio do apóstolo Pedro. E Deus vai dando características para um homem, para uma mulher. Se você for ler no texto aí um pouquinho antes, nesse mesmo capítulo, né, a partir do versículo 1, a mensagem ali, a palavra está trazendo instruções para as mulheres de comportamento e instruções para os homens, né? Como que a mulher deve se comportar para com o seu marido, e o homem, por sua vez, como se comportar para com a sua esposa. E depois de uma aula, de uma lição, de uma instrução abençoada, aí finalmente se reúne ambos, o homem e a mulher, neste trecho, e Deus começa a falar aqui agora sobre algumas características peculiares de uma pessoa justa. Primeiro ele fala à mulher, primeiro ele fala ao homem, e depois reúne ambos. Agora eu vou compartilhar algo com ambos. Como que tem que ser? O nosso interior. Não agora pensando unicamente com respeito o esposo para com a esposa, ou a esposa para com o esposo. As instruções a respeito do casal vêm um pouco antes. Agora ele reúne os dois e dá aos dois instruções com respeito à vida num todo, com respeito a todas as classes de pessoas. Porque ele sabe que apesar de estar dando instrução para o homem e para a mulher, esse homem e essa mulher não habitam unicamente no mundo, ocupando esse globo terrestre sozinhos. Esse casal, eles vão se deparar com muitas pessoas. E agora ele vem falando diretamente a um sentimento, um comportamento e atitude que nós devemos ter para com todos. E vem falando sobre fraternidade, nós lemos lá no versículo 8, humildade, misericórdia, sermos compassivos, sermos humildes, né? Você está percebendo? Vai selecionando aí as palavras. Se possível, escreva aí na sua agenda, escreva aí numa folha de papel, escreva aí, fraternidade, misericórdia, humildade, compassivo, não ter língua enganosa, língua dolosa, né? Uma língua que fala com engano, uma língua que ofende, uma língua que machuca, né? Está falando sobre sermos pessoas que bendiz no dia a dia. Bem dizer é o quê? Você já parou para avaliar e analisar as situações do dia a dia e o comportamento que essas pessoas têm concernente a essas situações? Então vamos dar um exemplo aqui. De repente o prato caiu, quebrou o prato, justamente aquele prato, aquela porcelana, aquela coisa linda. Meu Deus, é tradição da família. Era da minha avó passou para minha mãe, agora é meu, minha mãe passou para mim, e eu estou lavando o prato ali, estou lavando aquela louça, e o prato quebrou. Agora vamos aqui avaliar um pouco sobre o que é bem dizer. Uma coisa simples dessa, o copo quebrou, gente, meu Deus, um escorregão, e a pessoa, miséria, sem burocracia, sem formalidade, vamos falar real, miséria, inferno. Mas peraí, o que aconteceu aí? Um buraco abriu, saiu espíritos malignos da terra para cima, né? Os demônios apareceram. O que aconteceu? Porque é uma palavra que surge assim, na boca de muitos, inferno. O que aconteceu? Ela entrou em uma outra dimensão? Não, o prato quebrou, o copo quebrou, alguma coisa aconteceu, uma coisa que é normal de acontecer, diante às vezes da nossa falta de atenção,
por conta que estamos um pouco desapercebidos, né? Somos o culpado da quebra, somos o responsável por ter dado errado, e quando dá errado e quando quebra, inferno, maldição, miséria, isso, aquilo, outro, e por aí vai. Mas aí a Bíblia fala assim, que um homem justo, ele não amaldiçoa, pelo contrário, ele bendiz, ele cuida, como você cuidar da plantinha diariamente, aquele cuidado de regar, de adubar, de puxar terra no pé da planta, no pé do pé de acerola, do pé de laranja, tem aquele cuidado diário, né? Algumas coisas a gente cuida com uma certa atenção, né? Objetos, passando lustramóvel no móvel, o espanador para lá e para cá, que sabe aquele aquele zelo, aquela neurose de limpeza, aquela coisa assim, são tantos os cuidados para com o exterior, objetos, bens materiais. E aí nós temos aqui uma palavra que nos chama e nos convoca para sermos zelosos com esse interior. Quando nós lemos aqui, por meio do apóstolo Pedro, essa instrução que vem de Deus para com todos, e diz o seguinte: sedes misericordioso, sedes amáveis, sedes compassivo, sedes humilde, não tenham uma boca dolosa, uma boca de engano. Quando nós lemos isso, é Deus tratando com a gente. É Deus pegando o espanador e arrancando as poeiras da nossa vida, da nossa mente, do nosso testemunho de vida, porque às vezes até mesmo no teu testemunho de vida ou no meu testemunho de vida, nós podemos falhar, né? Carregarmos um nome, um título, um rótulo de servo de Deus, mas existem umas poeirinhas aí, né? Falhamos às vezes no trato com o nosso próximo. Em algum momento você pode ser grosso ou grossa, arrogante. Isso pode acontecer porque você é um ser humano. E Deus vem lembrando aqui, né? Aquele zelo que a gente tem com os móveis da casa, com um carro, ou com a moto, ou com qualquer objeto que seja. Deus não está preocupado com isso daí, não. Deus está preocupado com o seu interior, com este que é chamado aqui e aí, templo do Espírito Santo. E para arrancar essas poeiras, essas mazelas, Deus vem dizendo o seguinte: sedes misericordioso, sedes compassivo, sedes humilde. Olha só, gente, sedes amável, sedes amigo, em outras palavras, sedes feliz, e por aí vai. São N os adjetivos que nós encontramos na Bíblia, adjetivos estes que caracterizam o homem e a mulher justa. Isso é maravilhoso. É importante nós frisarmos tudo isso. Por quê? Porque quando você lê aqui um versículo desse, e o que mais você encontra aí em frases de reflexão, busca na internet aí frases bonitas, frases de reflexão, tiradas da Bíblia, e você vai encontrar num trecho como esse, o que mais vai aparecer como uma frase, um versículo que atrai os olhos. O que mais você vai, porventura, compartilhar com outras pessoas é o versículo 12. Olha o que diz o versículo 12, principalmente a parte A do versículo 12. Olha o que fala: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Então essa parte A do versículo 12 é uma parte que nós compartilhamos com alegria. Aquelas mensaginhas de bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nós conseguimos colocar isso daqui, mas às vezes deixamos passar batido o que antecede esse versículo, o que leva a consequência desse versículo. E o que leva a consequência desse versículo é o que acabamos de tratar aqui: ser humilde, misericordioso, justo, e por aí vai. Essa lista nos molda uma pessoa justa, né? Porque se nós formos olhar aqui e falar assim: poxa, eu quero ser essa pessoa justa. Quem não quer ter os olhos de Deus sobre si? Quem não quer ter os ouvidos de Deus abertos às suas orações? Você saber que você vai orar e o céu vai se abrir, você saber que você vai orar e o
próprio Deus, o eterno, que abriu o mar vermelho, o Deus que libertou o seu povo com mãos poderosas, o Deus que fez água brotar da rocha, o Deus que fez um jovem, um adolescente vencer um gigante, o Deus que faz com que coluna de fogo ilumina o seu povo e guia o seu povo, o Deus que faz sombra através de uma nuvem que também guia o seu povo, o Deus que manda maná, o Deus que manda codornizes para alimentar o seu povo, o Deus da provisão. Você imaginou isso? Para pensar. Nós, pobres, cegos e nus, escuta isso, nós, pobres, cegos e nus, dobrando o joelho ou em pé que seja, orando, e esse Deus grandioso ouvindo a nossa oração. Quem não quer isso? Mas que conversa é essa, irmão? Nós, pobres, cegos e nus. Nós somos pobres, cegos e nus. Quando pegamos eu e você, e diante de nós se encontra a presença de Deus. Somos pobres, cegos e nus. Pobres, porque do que podemos nos vangloriar? Pobres, de qual riqueza podemos nos vangloriar? Quanto você tem no banco depositado? Quais são os seus bens? Quais são as suas condições? Independente se você tenha muito, se você tem pouco ou se você não tem nada. Mas o que nós temos? O que nós temos, a traça, o ferrugem, come. O tempo come. E você não leva para lugar nenhum, nada. Mas a Bíblia diz, já Ele é diferente. Ele é o Deus dono do ouro e o Deus dono da prata. As riquezas deste mundo, seus minérios, suas pedras preciosas, todo o poderio, tudo isso cabe na palma da mão dele. Ele é dono de tudo. Somos pobres por isso. O que nós temos? Meu Jesus, a nossa riqueza vem da graça em nome de Jesus, aleluias. Somos pobres, cegos e nus. Cegos, porque o que meu olho consegue enxergar? Você se gaba de uma boa visão? Glória a Deus pela sua saúde, né? Glória a Deus pela sua boa visão. Mas o que nós podemos enxergar? Somos limitados a enxergar alguns metros com nitidez, alguns quilômetros sem nitidez, alguns quilômetros totalmente limitados. É isso que nós vemos. Nós não conseguimos enxergar o interior do homem, o coração do homem, os pensamentos do homem, mas podemos enxergar a face desse mesmo homem. A Bíblia fala que Deus tudo vê. Os seus olhos estão sobre a terra. A Bíblia fala assim que Deus se inclina do trono para ver o que se passa na terra. Já aguçou um formigueiro, meu querido e minha querida, de lava-pé? Formiguinha lava-pé? Aguça lá, bagunça num formigueiro. É claro que você não vai fazer essa maldade, né? Mas eu, quando moleque, já fiz muito isso. E ainda vou te contar aqui algumas travessuras. Pegava umas largatinhas e jogava, só para ver o mal feito das largatas, né? Aguçava o formigueiro e jogava as largatas lá para ver as largatas todas se rebentarem. Mas você não vai fazer isso. Mas você sabe, se você aguçar o formigueiro, você vai ver ali milhões, milhares, centenas de milhares de formiga. Assim é o planeta Terra. Centenas e milhares, milhares e milhares de pessoas, bilhões de pessoas. E Deus, ele consegue olhar para a terra e ver tudo, cada pessoa na sua peculiaridade, na sua particularidade, e ainda mais, ele não só vê por fora, ele vê por dentro, ele sonda o nosso interior. Então por isso que eu digo que nós somos pobres, cegos e nus, porque nos vestimos dessa roupa, que a traça come, que o tempo destrói. Deus se veste de majestade, de glória e de poder. E eu estou falando isso para dar atributos a esse poderio de Deus, para dizer para você, para pensar em tudo isso, num Deus rico, num Deus grande, num Deus que tudo vê, num Deus que se veste de majestade, de glória e de poder. Para pensar nisso, neste Deus agora, maravilhoso, supremo, olhando para um pequenino, limitado,
E esse Deus parando para ouvir a oração desse pequenino. É isso que o texto está dizendo. Eu fiz aqui esse entre parênteses para falar um pouquinho sobre esse pobre cego e nu que nós somos, e se comparado a Deus, o que Deus é, para valorizar ainda mais a sua atenção ao que está sendo dito aqui, no versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e o seu ouvido estão abertos à sua súplica. Para entender isso comigo, meu querido. Entra comigo no texto, viaja comigo aqui, em nome de Jesus. Esse Deus maravilhoso, tremendo, grandioso, que subsiste por sobre todas as coisas, Ele para te ouvir, Ele para te ver. Isso é muito bom, saber que você está sendo assistido. Como é bom ser assistido pelo pai, como é bom ser assistido pela mãe, ter a aprovação de ambos, ter o carinho da irmã, do amigo, do esposo, da esposa, do filho, né? É um elogio, um abraço, um aperto de mão. Agora, estamos restritos por essas questões que nós estamos vivendo hoje, com respeito à pandemia, mas como é bom o contato, como é bom a atenção, isso do homem, você imagina de Deus, está entendendo? E é nesses versículos que nós acabamos frisando, e não vamos nos esquecendo das características que nos levam a ser justo. Porque se me falta misericórdia, se me falta essa compassividade para com o meu próximo, se me falta este amor, se me falta essa humildade, se me falta refrear a minha língua do mal, que o texto também está dizendo, refreia a tua língua do mal. Se me falta tudo isso, se eu não pratico uma palavra benigna, porém eu amaldiçoo, se eu estou nesta situação, por que devo crer que eu tenho sido uma pessoa justa? Só porque eu estou pagando um boleto em dia? Estou pagando as minhas contas em dia? Ser justo nos leva a um âmbito não somente de prestações de conta, com respeito a manter o teu nome limpo. Ser justo não requer somente, na hora de calcular a balança, fazer a divisão correta. 2 para você, 2 para mim. 3 para você, 3 para mim. Ser justo já começa dentro da gente. Esse justo, essa justiça que a palavra ela enfatiza, é a respeito de uma pessoa que foi moldada por Deus, uma pessoa que foi transformada no seu caráter, é uma pessoa que está vigilante diariamente, e ela está percebendo que o comportamento que ela está tendo não é um comportamento de justa, está entendendo? Mas muitas pessoas não conseguem perceber essa essência do texto, e ela se vê justa, porque ela consegue fazer uma divisão correta, ela consegue pagar as contas em dia, ela paga um preço devido, sabe valorizar o serviço do outro. As pessoas vão separando as coisas. Pega o que você faz, que você percebe que é legal, e soma com todo o resto que está deixando de fazer, porque nada pode ficar de fora. O Espírito Santo sempre vai nos mostrando aonde estamos sendo falhos, aonde precisamos ser mais justos, aonde precisamos melhorar, seja com respeito à esposa, a esposa com respeito ao marido, com respeito ao filho, com respeito às pessoas lá fora, e por aí vai, amém? Nós só temos a ganhar, meu querido e minha querida, né? E olha que lindo, como eu disse o tema dessa mensagem, os olhos de Deus estão sobre os justos. A Bíblia vai dizer assim, ó, esse mesmo trecho, você encontra também lá no livro de Salmos, no capítulo 34. Leia lá Salmos capítulo 34, vai ter as mesmas citações, né? E lá em Salmos capítulo 34 ainda fala algo mais. Fala assim no versículo 15. Aliás, no versículo 19. Salmos 34 e no versículo 19. Se você puder abrir aí comigo, eu quero ler com você rapidinho. Salmos 34 e no versículo 19. Diz assim, olha que lindo. Muitas são as aflições do justo,
mas o Senhor de todas o livra. Como é bom ser justo. Como é bom pegar o dever de casa aí, que nós lemos no texto, e praticar mesmo, cumprir, nos cobrar diariamente. Temos que nos cobrar diariamente. Como é bom praticarmos tudo isso. Por quê? A Bíblia está falando aqui que nós não vamos ser isentados de aflições. Não. Pelo contrário, está dizendo que muitas são as aflições que o justo pode passar. E talvez você agora, meu querido e minha querida, esteja passando por um momento de aflição. Eu não sei qual é, mas você sabe, cada um no contexto da sua vida. Mas independente da aflição que estamos passando, ou que podemos passar, o texto diz o seguinte, que muitas são as nossas aflições, mas de todas o Senhor vai nos livrar. Então, se você buscar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, onde fala sobre um justo, só tem bênção. Só tem bênçãos e mais bênçãos. E por que não sermos zelosos com isso? Não cuidar para que sejamos justos todos os dias. E é uma tentação. Satanás vai trabalhar diariamente para que você não seja justo. Satanás vai querer corromper a sua língua, vai querer corromper os seus olhos, vai querer corromper a sua mente, a sua atenção, o seu coração, os seus sentimentos, para que em algum momento você não seja humilde, pelo contrário, seja orgulhoso. Em algum momento você não vai bem dizer, pelo contrário, acabou amaldiçoando. Em algum momento você deixa de ser compassivo para com a situação, e por aí vai. Satanás vai trabalhar com isso, para que nós venhamos prejudicar na nossa vida a posição de justos de Deus, porque ele sabe que quando aquele justo, que ele mesmo atenta, clamar a Deus, aquele justo vai ter respostas do Senhor, respostas que podem ser assim, imediata, ou respostas que podem vir de uma forma gradativa. Eu não sei o tempo que levará, mas eu sei de uma coisa, a Bíblia fala claramente, o Senhor livra o justo, o Senhor abençoa o justo, os olhos de Deus estão sobre o justo, o ouvido de Deus está aberto para o justo. E o salmista também vai dizer, o salmista Davi, lá no capítulo 37 de Salmos, capítulo 37 de Salmos, se você quiser abrir, senão registre somente esse versículo 37 no versículo 25, Salmos 37 e 25, olha o que diz, que lindo. Já fui moço, hoje eu sou velho, eu nunca vi um justo desamparado ser, e nem a sua descendência mendigar o pão. Olha só, na avaliação do salmista, olhando para a trajetória do justo, e não somente a trajetória do justo, mas da descendência do justo, ele disse assim, olha, eu sendo moço, desde a minha mocidade até agora, já sou velho, avaliando a vida do justo, eu nunca vi na minha vida um justo ser desamparado, e muito menos a descendência do justo mendigar o pão. Então tem promessas de Deus aqui, meu querido, minha querida, para você, para o seu filho, para o seu neto, para os seus bisnetos, em nome de Jesus, promessas de amparo, promessas de provisão, haverá provisão na tua mesa. Quanta gente está preocupado aí? Ai meu Deus do céu, se eu morrer, e se eu morrer, o que vai ser da minha mulher? Se eu morrer, o que vai ser dos meus filhos? Quanta gente está preocupado? Eu falo lá em casa, a esposa está assistindo aí, um beijo para você, viu amor? Fala para ela, fala para o Mateus, né? Se apruma, hein? Se apruma, porque a qualquer momento eu posso partir, eu não sei, estou indo trabalhar. Para com essas brincadeiras, para com essas coisas. Não, estou falando a verdade, amor, eu não sei. Talvez a promessa é que eu viva longos dias, talvez eu possa partir. Eu já vi vídeos, e você também já deve ter assistido aí, procure no YouTube, você vai achar pregadores que estavam pregando a palavra em cima do altar, e daqui a pouco foram recolhidos para o céu, para o seio de Abraão, morreram. Imagina a família, como que ficou naquele momento? Porque a família às vezes se apoiava apenas na justiça do homem.
na justiça do ministro que ela tem dentro da sua casa. E lá em casa nós sempre trabalhamos isso, assim, eu quero compartilhar algo particular meu, minha esposa, eu e meu filho, nós buscamos ter uma coletividade no estudo, no entendimento da palavra, mas a minha esposa tem um momento dela de consagração. Até o meu menino tem 9 anos de idade, para a glória de Deus, já sabe o que é se consagrar. Tem um momentinho dele, cuida aí filho, vai cuidando da sua alma aí, vai cuidando da sua intimidade com Deus. Minha esposa cuidando da dela, eu cuidando da minha, e no coletivo, um cuidando do outro, um intercedendo pelo outro, um orando pelo outro. Vamos fazer um jejum junto, vamos fazer uma oração junta, né? E nós estamos cuidando um do outro. Por quê? Desculpa. Porque pode acontecer de que um vá, nós não sabemos. Eu sei que é desconfortante tocar nesses assuntos, mas irmão, sem encher linguiça, vamos ser francos, de que um vá, os outros estão bem seguros, os outros estão bem apoiados, apesar da dor, mas os outros estão confortáveis com o Espírito Santo, porque sabe que aquele que foi, logo mais, se reencontrarão na glória com o Senhor. Eu entrei aqui, né? Eu entrei aqui em um âmbito que a gente às vezes não tocamos, porque você vê às vezes um justo na sua casa buscando ao Senhor, você vê uma justa buscando ao Senhor, e os demais vão se acomodando em nome de Jesus. Não, igreja, todo mundo, toda a família, se mobilize, vamos cuidar dessas características, pai, mãe, filho, neto, bisneto, e o mais entendido vai passando por o menos entendido, o menos desprovido de informação, os mais entendidos vai cobrando um outro, vamos praticar aquela palavra, toda a família, vamos praticar a palavra. Aí você imagina que na tua casa, os olhos de Deus estarão sobre todos, sobre toda a família, porque toda a família está sendo zelosa para com isso. E toda a família, em algum momento, o filho vai falar: meu Senhor, esteja comigo, porque o filho não está perto do pai, o filho não está perto da mãe, mas o filho também é um adorador, o filho também é um justo, e aonde o filho estiver, mesmo que não esteja sendo assistido pelo pai e pela mãe, o Pai eterno, o Pai das luzes vai estar lá com ele, o anjo forte do Senhor estará do lado dele. Como é bom, pai, como é bom, mãe, você saber que aonde teu filho vai, os olhos de Deus estão sobre ele. Você não está vendo ele, você não está vendo ela, mas os olhos de Deus estão sobre essa criança, sobre esse adolescente. Como é bom, filha, filho, você que ama o seu pai, não imagina viver sem o seu pai. Como é bom você saber que seu pai é um justo de Deus, uma justa de Deus, uma mãe justa de Deus, independente de onde seu pai esteja ou sua mãe esteja, e a exposição que eles estão se deparando, os olhos de Deus estão sobre eles, e se eles abrirem a boca para clamar ao Senhor, o Senhor enviará anjos ao favor deles, em nome de Jesus. Isso é maravilhoso, gente, e nós devemos vivenciar isso, nós devemos usufruir disso. Agora, para finalizar, tem uma pérola aqui nesse texto, eu quero compartilhar com você em nome do Senhor Jesus. Aí mesmo, em 1 Pedro, lá no versículo, abre comigo aí, no versículo 11, olha a pérola aqui, e nós vamos terminar aqui. Quando no texto estava falando, né, sobre as características, 1 Pedro capítulo 3, no versículo 11. Quando aqui no texto estávamos tratando, né, o narrador aqui vem tratando a respeito de características que nós devemos ter: misericórdia, bondade, benignidade, bendizer, ser compassivo, tudo mais, Aí ele fala assim, ele entra aqui num tema aqui interessante. Leia comigo aí. Diz assim, ó, 1 Pedro 3,11: aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz, a pérola está aqui, igreja, busque a paz e a siga. Agora, seguir a paz, como assim? Seguir a paz. Quando, eu vou te abrir sua mente aqui comigo, na revelação do Espírito Santo aqui no texto. Quando na Bíblia nós falamos sobre justiça, justo, mostra para mim um professor sobre isso, um mestre sobre isso. Automaticamente a nossa mente se remeterá a Jesus. Quando falamos sobre amor, a nossa mente vai se remeter a Jesus.
E quando nós falamos sobre paz, a nossa mente se arremete também a Jesus. Então quando a Bíblia fala assim, está falando sobre você ser bom, misericordioso, humilde, compassivo e tudo mais, para que você seja uma pessoa justa, para que os olhos de Deus estejam sobre você, para que os ouvidos de Deus estejam abertos às tuas súplicas, às tuas orações. E aí a pessoa fala assim, meu Deus, mas o problema é, eu consegui praticar essas coisas para que eu seja justo. Realmente é um problema para todo mundo. É difícil você ser compassivo com quem está pisando no teu calo. É difícil você amar com a pessoa que está te injuriando. É difícil você refrear a língua com a pessoa que está falando mal de você e você está sabendo. É muito difícil. Não vamos ser hipócritas ao ponto de dizer, não, tranquilo, isso daí para mim eu faço de boa. Não. Aí a Bíblia vem aqui nos dar uma pérola para nos ajudar, dizendo, aparta-se do mal, pratica o que é bom, pratica o bem, busque a paz, empenha-se por alcançar, siga essa paz. Quem que é essa paz? Essa paz é aquela paz que está escrita lá no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, eu vou ler para você rapidinho. Que paz é essa que nós devemos seguir? Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim o texto, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluias, glória a Deus, meus amados. Em nome de Jesus. Está difícil ter essas características presentes na tua vida? Então siga a paz, busque a paz, siga Jesus, é o príncipe da paz. Com quem eu vou aprender melhor sobre paz, se não for com o príncipe da paz? É com o príncipe, então eu tenho que seguir essa paz. A minha referência está nele, o modelo é ele, é ouvir ele, é estar em contato com ele, em comunhão com ele, e ele dentro de você vai trabalhar junto contigo nesse processo de desenvolver essas características de amor, de ser misericordioso, benigno, compassivo, humilde. Ele vai trabalhando, vai quebrando os nossos orgulhos, vai quebrando as nossas mazelas, as nossas infâmias, ele vai quebrando a nossa mediocridade, ele vai nos moldando, assim como diz o texto lá no profeta, que o homem foi observar o oleiro lá na obra, e eis que o oleiro estava a trabalhar no vaso, e o vaso se quebrou na mão do oleiro, mas o oleiro novamente trabalhou no barro, e o vaso foi se formando novamente. Deus tem que fazer isso na nossa vida. Se permita ser trabalhado por Deus, se permita ser trabalhado por Jesus. Agora, se eu estou me afastando de tudo que diz respeito a Jesus, se eu estou me afastando da palavra de Deus, consequentemente, essas características não se moldarão em mim. Essas características que nós vimos aqui, eu não serei uma pessoa justa, e automaticamente não terei os olhos de Deus sobre a minha vida, e nem os seus ouvidos abertos às minhas orações. Mas sejamos o contrário de tudo isso. Que Deus possa te abençoar, meu querido e minha querida, com essa palavra, que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração em nome do Senhor Jesus. Salmos 34, 19, muitas são as aflições, muitos são os ventos, as tentações, a labuta do dia a dia, trabalho em cima de trabalho, dificuldade em cima de dificuldade, mas o Senhor vai nos livrando de tudo em nome do Senhor Jesus, amém? Eu chamo a sua atenção agora para que nós possamos orar. Feche os seus olhos onde você estiver, em nome do Senhor Jesus, nós vamos falar com Deus nesse momento. Em nome do Senhor, curva a sua cabeça, se o lugar, se o cenário te permite, se conecte com Deus, mais ainda, entra no profundo com o Senhor. Ô Papai, nós estamos aqui nessa noite na Tua presença, neste momento de reflexão, de meditação da Tua palavra, e sabemos, meu Deus, que o Senhor tem uma forma para nos moldar, o Senhor tem um jeito para trabalhar no interior de cada um. O Senhor quer implementar dentro da nossa vida características que nos levarão ao céu, e nós estamos abertos para isso, Senhor. Venha nos moldar, Jesus, nessa noite,
Venha trabalhar no nosso interior, Jesus. Tira o orgulho, quebra a prepotência, quebra a palavra de engano que porventura exista na boca do teu filho, da tua filha. Essa palavra de injúria, essa palavra dolosa, quebra, Jesus. Esse individualismo, esse sentimento antissocial, quebra, Jesus. Que nós possamos ser amáveis, amigos, humildes. Possamos ser, meu Pai, pessoas benignas, que bendiz no seu dia a dia. E assim nós vamos nos moldando justos de Deus. Nunca perfeitos, porque aqui existe um direcionamento para que nós venhamos estar seguindo a paz, seguindo aquele que é perfeito, seguindo a Jesus, seguindo o santo, o perfeito varão, em nome de Jesus. Nos ajuda a ser dessa forma, Pai, para que possamos ter a sua atenção sobre a nossa vida, os teus olhos sobre nós, para que possamos orar e sermos ouvidos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe seu lar. Que você possa meditar comigo nessa mensagem e que você possa tirar daqui a lição de vida e colocá-la em prática, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe. Eu quero aqui já finalizar e trazer algumas orientações para a semana, alguns recados aí de atividades que a nossa igreja vai ter